Olá, é uma alegria poder falar mais um pouquinho com todos vocês sobre os livros da Editora Vento Sul. E hoje eu separei esse aqui, A Psique na Areia. Esse livro aqui ele fala sobre a obra que Deus faz na vida de todos nós logo após o batismo. Nós sabemos que na Bíblia, assim que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, para ser provado e aprovado. E essa mesma obra acontece na vida de todos nós. Então, tão logo alguém sai da água do batismo, né? Já é conduzido por Deus para um processo de deserto, que é o início da obra de purificação do nosso coração, da nossa alma. Por isso o título do livro, A Psique, que significa alma, né? A alma na areia, a psique na areia. Então esse livro ele fala sobre conteúdos que são muito ricos em luz divina para acelerar esse processo de restauração da nossa alma, de libertação da nossa alma. Porque quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, o nosso espírito fica pronto, totalmente salvo. Agora, desde aquele dia até o dia da nossa morte natural ou da volta de Jesus, vai ocorrer a salvação da nossa alma, a purificação da nossa alma por meio de conhecer e viver a palavra de Deus. Então esse livro aqui, A Psique na Areia, logo na capa, né, ele já mostra um homem perdendo as forças, cansado no deserto e um despertador, mostrando que está chegando a meia-noite, né, chegando o fim. E esse homem simboliza a nossa alma, que o intuito de Deus é justamente fazer com que a nossa alma perca as forças nesse período de provas que a gente vive desde o nosso batismo, que todos os arranjos e circunstâncias da nossa vida desde o batismo são de Deus, o inimigo não nos toca mais, é Deus trabalhando em nós para que a nossa alma perca a força e Deus nos governe. E aí eu separei aqui alguns títulos, né, alguns conteúdos do livro que eu acho bem interessante a gente falar. Então ele fala sobre a edificação dos muros de Neemias, sim, comparando com a obra de edificação espiritual que Deus faz na nossa vida, que os muros precisavam ser reerguidos para a cidade ser reconstruída e que Deus quer fazer um muro entre a nossa alma e a nossa carne, para que os espíritos malignos que estão na nossa carne não entrem mais na nossa alma. E o livro explica tudo isso, o que são anjos caídos, o que são demônios, quais deles agem nos céus, quais deles agem na nossa carne, no nosso corpo físico, né? E fala sobre esse muro de proteção, como proteger a minha alma para que os demônios que estão na minha carne não entrem mais na minha alma. Esse livro também fala sobre o homem interior, que é a união do Espírito de Deus com o nosso espírito e como fortalecer esse homem interior de forma que ele governe a nossa alma, que ele restaure a nossa alma por completo. Esse livro, A Psique na Areia, também fala sobre Midian, né, que é o período de deserto que Deus trabalhou na vida de Moisés para ele realmente ser o libertador. Ele também traz nesse livro a questão do fluir da autoridade espiritual e da autoridade natural, que elas são totalmente vinculadas. Não tem como alguém exercer uma autoridade natural se antes não tiver um fluir de autoridade espiritual. Ele fala sobre o princípio da ordem, sobre o processo de metamorfose espiritual, falando lá da lagarta, como ela vira borboleta, né? Esse livro também tem um título muito bom que é Liberdade Exige Responsabilidade. E ele fala que para que a gente viva no espírito em liberdade, nós precisamos ser responsáveis. E aí fala tudo sobre como desenvolver a responsabilidade na nossa vida. E ele também fala sobre o espinho na carne, que são aquelas situações que a gente ora e pede para Deus livrar, para Deus tirar, e que Deus não tira, porque justamente são os arranjos que Deus utiliza para fazer a nossa alma perder a força e a gente ser governado por Deus. Então fica a dica, né, que você procure ainda hoje no site da Editora Vento Sul o livro A Psique na Areia e tenha o entendimento dessa obra que acontece desde o teu batismo até hoje e coopere com Deus para que essa obra termine a tempo, né? Porque o tempo está se esgotando para que todos nós sejamos salvos completamente pelo Senhor. Então que Deus te abençoe e lembre-se, Editora Vento Sul, levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus para você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.